Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos entrando aí num novo ano e esse ano eu quero tentar, como pastor da nossa igreja, tentar ajudar a desenvolver novos obreiros, novos talentos. A gente já tem feito isso um pouco, mas eu queria dar mais oportunidades, é claro que com uma certa sabedoria, né? Certos cuidados. Então, semana passada eu postei no grupo da nossa igreja uma lista de ministros, né? Pessoas que vão liderar louvor, pessoas que vão liderar cultos, né? Dirigir cultos, pregadores, né? E eu incluí pessoas que vão testemunhar. Para minha alegria, semana passada, eu entrei em contato com várias dessas pessoas, né? E algumas delas nunca fizeram isso na nossa igreja, né? E eu desafiei, conversei, né? Mandei mensagem, perguntei, e eu botei alguns nomes na lista e achei, né, esse aqui não vai aceitar de jeito nenhum. E para minha surpresa, três pessoas que eu achei que não iam aceitar o desafio aceitaram. Mas o pedido de muitas dessas pessoas é, pastor, mas eu nunca fiz, eu não sei fazer, né? E eu falei, não, a gente vai ajudar de alguma maneira, né? Uma das maneiras que a gente já tem ajudado, já há muitos anos, é liderando o culto. Eu, Rosana, a irmã Eleni, irmão Neto, a irmã Solange pregando, liderando o culto, né? Então, essas coisas já é uma ajuda, porque a gente vai fazendo e as pessoas vão observando e podem aprender como fazer. Quando chegar a hora delas, elas podem repetir, né, algumas das práticas e aumentar alguma coisa, aumentar que eu digo no sentido de ser criativos, né? E fazer um pouquinho diferente aqui, um pouco diferente ali, mudar alguma coisa ali, mas sempre com o foco em Jesus. Eu acho que essa é uma das coisas, é a coisa principal que nós precisamos aprender, tanto como igreja, como quem dirige culto, faz louvor, né, dirige louvor, etc. O nosso alvo é Jesus. Nós vamos para a igreja para adorar a Jesus. Nós não vamos na igreja para satisfazer as nossas necessidades pessoais, nem dos outros. A gente vai para dar de nós a Jesus. Nós vamos lá prestar culto a Jesus. Tá bom? Então, se você for liderar alguma coisa na igreja, você tem que lembrar disso. Nós estamos lá para cultuar a Jesus, a ninguém mais, nem a nós mesmos, mas a Jesus. Então, o nosso foco é Cristo. Então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de dar algumas dicas, né, que podem ajudar. Então, parte do treinamento, né? Às vezes não dá para a gente sentar individualmente com cada um, por causa de tempo, por causa de distância, né, e coisas mais, mas uma hora ou outra você assiste esse vídeo e você vai ter algumas ideias de como fazer isso ou aquilo, tá bom? Mas eu quero ler um texto primeiro em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, tá bom? O texto diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, oração, intercessão, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em todos os tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na verdade e na fé. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto para Timóteo, que andou com ele, né, fez parte da equipe durante algumas viagens missionárias, e chegou um momento da vida de Timóteo em que Paulo entendeu da parte do Senhor de que Timóteo devia ser enviado para cuidar de uma igreja, a igreja de Éfeso. E foi um tempo de perseguição, foi um tempo difícil. Então, Paulo escreve a carta, a primeira e a segunda carta a Timóteo, para ajudar a Timóteo a estabelecer práticas dentro da igreja em Éfeso que fossem práticas benéficas, né? Que conduzisse o povo de Deus na adoração, no serviço ao Senhor de forma genuína, de forma verdadeira. Então, aqui ele está falando de boas práticas. E esse capítulo 2 está falando sobre especificamente coisas que devem ser observadas durante o culto, né? Então ele fala sobre algumas coisas aqui. Por exemplo, ele fala: exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. São práticas na área de oração, né? Num culto a gente tem que orar. Num culto a gente tem que pedir, a gente tem que agradecer, a gente tem que suplicar a Deus, entendeu? Então, não podemos ter um culto onde não há oração. Nós temos que levar o povo a orar a Deus. Às vezes as pessoas não sabem, às vezes as pessoas não têm motivação para orar, não sabem nem por que orar, né? Não percebem motivos de oração. E nós temos que fazer isso. Eu acho que vocês já perceberam que nos últimos meses eu tenho tentado ajudar a igreja a desenvolver a habilidade de ouvir Deus, né? Crer no coração e colocar em prática pela fé, obedecendo, a prática de ir e orar com pessoas, né? Por isso eu sempre digo assim, irmãos, vamos parar, vamos ouvir Deus, e aquilo que Deus colocar no seu coração, em fé, no melhor que você pode, vai lá e tente obedecer, né? Vai lá e ora com alguém. E eu tenho recebido testemunhos, eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que foram tocadas por orações de irmãos durante esse tempo inicial do nosso culto na nossa igreja, tá bom? Então, vamos criar isso em nós. Então, você que vai liderar o culto, tem que estar, o culto, ou o louvor, ou vai pregar, vai testemunhar, tem que estar pensando em que tudo que nós vamos fazer dentro da igreja, em algum momento tem que ter um período de oração. Ou você ora, ou você pede para alguém orar, tá bom? E se você puder avisar a pessoa antes, é legal, né? Para ela já ir preparada, já buscar uma palavra de Deus, ela vai saber como orar, né? Às vezes eu peço de supetão, né? Irmão, pode orar por nós? O irmão vai lá, ora. Às vezes eu peço para algum irmão, o irmão abaixa a cabeça, né? Fala, não, pastor, eu não sei orar, né, em público. E eu tenho tentado encorajar as pessoas a orar, começando com uma frase. Uma frase. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Isso já é uma oração. Já é uma oração. Outro dia, num culto, eu pedi para o irmão generoso orar. E ele falou, não, pastor, eu não vou conseguir orar. Eu falei, irmão, uma frase só. Você consegue uma frase? E ele olhou para mim e falou assim, uma frase eu consigo.
E ele soltou a primeira frase dele, e ele embalou e falou muitas outras coisas durante a oração dele. Então, às vezes, a gente precisa só de um cutucãozinho para sermos estimulados. Então, você que vai liderar o culto, o louvor, a adoração, a pregação, o testemunho, leve o povo em algum momento a orar, tá bom? E o texto continua. Orar por quem, né? Suplicar por quem? Orar pelos reis, né? Orar pelos governadores, o presidente, o nosso prefeito, os nossos líderes públicos. Nós temos que orar por eles. As escrituras dizem que nós temos que orar por toda pessoa que está instituída de autoridade. Então nós temos que orar pelas pessoas. Ora pelos doentes, ora pelas aquelas causas difíceis que as pessoas estão enfrentando, às vezes falta de emprego, uma enfermidade, um problema familiar, né? Um problema dentro do trabalho, uma decisão que precisa ser tomada, em que envolve, às vezes, só a vida da pessoa, mas às vezes envolve a família também. Então, leve o povo a orar, tá bom? Quando a gente ora uns pelos outros, a gente expressa o cuidado de Deus. Não só de Deus, mas também de nós uns para com os outros, tá bom? O verso 3 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só, o que é bom diante de Deus? A prática da oração, da súplica, das ações de graça, mas o texto continua dizendo assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, o culto é um lugar onde a palavra é pregada de várias formas. Uma pregação mesmo, ela é pregada quando cantamos, ela é pregada quando oramos, ela é pregada às vezes quando chegamos perto de alguém, né, e damos palavras de encorajamento, tá bom? Ela é pregada quando o Espírito Santo vem e nos usa com uma palavra de discernimento, uma palavra de sabedoria. Ela é pregada o tempo todo. E o alvo de pregarmos a palavra é para que as pessoas conheçam a Deus e sejam salvos, tá bom? Nós não vamos subir no púlpito da igreja, nós não vamos liderar louvor, nós não vamos dar testemunho para engrandecimento pessoal. Esse não é o nosso alvo. Nosso alvo é glorificar a Deus, tá bom? Preste atenção nisso. Por exemplo, quando você for dar um testemunho, você não tem que puxar a atenção das pessoas para você. Você tem que explicar o que aconteceu com você e reconhecer a boa mão de Deus em você e em algum momento ajudar as pessoas a entender que aquilo aconteceu não porque você é bom, não porque você é inteligente, não porque você é bonito, não porque você é rico, não porque você tem educação, não porque você tem esse ou aquele curso. Aquela coisa aconteceu, aquela boa mão do Senhor aconteceu porque Deus é bom. Então, quando você for dar testemunho, o alvo não é dizer para as pessoas o quão bom você é, o quão merecedor da graça de Deus do céu, tá bom? É levar as pessoas a pensar em Cristo, no poder de Deus, na bondade de Deus e ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, tá bom? Então, quando você preparar o seu testemunho, pensa nas letras A, B e C. A significa acurado, né? Certo, né? Direto no ponto. B significa bíblico, seu testemunho tem que ser bíblico, né? Procure lembrar de textos que embasam aquele testemunho seu, tá? Terceiro, um testemunho tem que ser cristocêntrico, não egocêntrico. Egocêntrico está falando de nós. Cristocêntrico está falando de Cristo no centro.
do testemunho, tá bom? A, B e C. Legal? Vamos continuar aqui no texto. O verso 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós temos que ajudar as pessoas a entender que não somos nós liderando o culto, não somos nós cantando, não somos nós testemunhando e não somos nós pregando que vamos salvar a vida das pessoas. É Jesus. A mensagem de tudo que nós fazemos durante o culto é mostrar para todos nós que o nosso mediador é Jesus Cristo. É Ele, é através dele que nós vamos chegar a Deus. E graças a Deus já chegamos e temos que nos manter nele para continuar caminhando com Deus, tá bom? Então, nós não somos, nem eu, pastor Wagner, nem ninguém da nossa igreja é o mediador entre o homem e Deus. Esse mediador é só Jesus Cristo, tá bom? E foi ele que se entregou por resgate para que todos nós conhecêssemos a Deus, né? Então, nós temos que dar esse testemunho desse Cristo mediador a todo tempo, nos cultos dentro da igreja e nos cultos fora, na praça, nas casas, onde Deus der a oportunidade. No rodeio, né? No rodeio, Deus me deu a oportunidade para testemunhar disso. Então, levar pessoas a Cristo, este é o alvo, um dos alvos dos cultos, tá bom? A adoração. Eu conversei com alguém semana passada que é de uma denominação, não é da nossa cidade, é de uma outra denominação, que foi visitar uma outra igreja, uma outra denominação. E essa pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, eu fui nessa outra igreja, que culto gostoso, que presença de Deus, que louvor agradável, sabe? Que palavra bem ministrada, bem preparada. Olha, eu fui tão abençoado naquele culto. É isso. É isso. O nosso alvo é conduzir pessoas a Cristo, a serem abençoadas, tá bom? Então, a dinâmica do nosso culto, ela pode mudar, né? A gente pode começar com louvor logo no início, depois a gente pode já dar a palavra e deixar avisos para o final, não tem problema nenhum. Ou a gente pode começar com uma boa introdução, um bom momento de oração, né? Ouvindo a voz de Deus, orando por pessoas, e depois a gente lê um texto bíblico, depois a gente canta ao Senhor, celebra ao Senhor, depois a gente tem a palavra, e depois a gente faz os avisos. Tá, tudo bem, pode ser também. Ou a gente pode começar o culto logo dando os avisos, e daí depois dos avisos, que não é tão espiritual assim, a gente entra no louvor, depois do louvor a gente vai na palavra, e depois a gente ora pelas pessoas. Pode ser também. Não existe uma fórmula, existe direção de Deus. E para a gente ter direção de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que buscar o Senhor. Tá? Então, busque ao Senhor. Quando você for dirigir um culto, dirigir um louvor, dar um testemunho, a eficiência daquilo que a gente faz está no fato de buscarmos o Senhor, ouvirmos o que Ele quer que seja feito no culto, que é para Ele, e a gente obedecer aquilo que Ele disser para nós. Entendeu? Então, qual que é a parte difícil para muitos de nós? É estar na frente de pessoas e falar em público. É muito difícil para muitas pessoas, mas por isso que nós estamos dando essas oportunidades, que é também para que você pratique e vá ficando cada vez mais confortável com essa ideia, né? Eu lembro a primeira vez que eu pedi para a irmã Eleni dirigir um culto, foi um culto de final de ano e o culto de batismo da irmã Maria. E a irmã Eleni estava, coitada, nervosa, aperreada, né? E nós fomos visitar ela, eu e Rosana, e ela falou assim: pastor, vamos praticar aqui, me ajuda aqui. Eu falei: não, vamos praticar. E Rosana ajudou,
né? E a gente, de uma forma humorada para descontrair ela, a gente foi ajudando aos poucos. E olha como a irmã Eleni tem crescido nisso, né? Tem sido bênção ver ela dirigindo os cultos. O irmão Neto está aprendendo, né? Desenvolvendo, né? Mas essas pessoas estão, elas se dispuseram no coração delas a fazer para o Senhor e abençoar a igreja. E é isso, né? A nossa igreja é uma igreja pequena, né, confortável, a gente vai ter paciência, porque todo mundo precisa ser treinado em alguma área da vida ministerial dentro da igreja. Então, de uma forma ou outra, nós queremos ver os irmãos crescendo. Tem gente que talvez nunca vai subir ali no púlpito e dirigir um culto, não tem problema. A questão é, qual é o seu dom? Nós queremos ajudar você a desenvolver esse dom e fazer para a glória de Deus e edificação da igreja, tá bom? Se o seu dom não é falar em público, não tem problema. Às vezes o seu dom é visita, é evangelismo. Às vezes o seu dom é servir uma pessoa com dificuldade, um idoso que não está com saúde suficiente, você vai lá e ajuda aquela pessoa, limpa uma casa, entende? Faz uma compra, leva lá. Às vezes o seu dom é intercessão, né? Às vezes o seu dom é música. Você vai tocar, mas cantar não é sua praia. Não tem problema. A gente quer ver cada um de nós na igreja aprendendo e desenvolvendo o seu dom dado por Deus. Dom dado por Deus. Tá bom? Olha o verso 7 desse texto. Diz assim, Paulo está escrevendo, né? Diz assim, para isto fui designado pregador e apóstolo. Paulo sabia exatamente qual eram os dons dele. E pessoas investiram na vida de Paulo. Um dos maiores encorajadores do ministério de Paulo foi Barnabé. Barnabé, que foi lá buscar ele na terra dele, né, em Tarso, na Turquia, trouxe Paulo para Jerusalém, apresentou para os apóstolos da época, né, e eles abençoaram, e logo lá, se você ler o capítulo 13 de Atos, você vai ver que Paulo, numa reunião de oração e jejum com alguns mestres e profetas da igreja de Jerusalém, o Espírito Santo veio e falou assim, separa Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho para eles. Então, Deus deu essas habilidades, esses dons para Paulo e Barnabé. A pergunta, então, aqui é, qual é o seu dom? O que é que Deus te chamou para fazer na igreja? E vou te dar uma advertência, se você não praticar esses dons, você vai estar em falha com Deus, desobedecendo Deus, e você vai estar em falha com a gente, com seus irmãos e irmãs, porque nós precisamos que você coloque em prática os seus dons, porque nós precisamos sermos edificados, e você tem participação nisso, tá bom? Então, busque a Deus, ore a Deus, pergunte a Deus, Senhor, para o que o Senhor me chamou, beleza? E vamos buscar ajuda, né? Chega perto de mim, de Rosana, dos líderes da igreja. Se a gente não puder ajudar, a gente vai achar quem pode, né? Existem livros que podem ser lidos, cursos que podem ser feitos, mas uma das grandes coisas que a gente pode fazer para descobrir os dons da gente é orar e perguntar ao Senhor e praticar algumas coisas, né? Eu gostaria de tentar fazer isso, pastor. Pode? Pode, né? Desde que não seja pecado, né? E que não vá criar confusão na igreja, né? Mas as oportunidades precisam ser dadas, né? E nessas oportunidades é quando a gente vai percebendo as nossas habilidades. Jesus vai falando com a gente enquanto praticamos. De novo, Atos capítulo 13, versos 1 até 5, mais ou menos,
as Escrituras dizem que aqueles 5 homens que estavam orando e jejuando, o texto diz assim: enquanto serviam, o Espírito Santo veio e falou com eles. Então, eles já estavam envolvidos no ministério da igreja e fora da igreja, né? Fazendo a obra do Senhor. Então, no culto, nós precisamos de gente que busque a presença do Senhor e obedeça aquilo que Jesus falar. Agora, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, sempre é bom perguntar para nós, né? Para mim, para a missionária Rosana, irmã Eleni, né? Irmão Neto, o pessoal que está mais na frente da igreja como diretoria, né? Vem e pergunta. Se você não tem certeza de alguma certa coisa, pergunta, pastor, eu estou pensando em fazer isso, será que isso cabe? Será que é conveniente? E aí nós vamos te direcionar, tá bom? Com temor, vamos tentar te direcionar naquilo que pode ser feito, tá bom? Então, busque a Deus, se ofereça para praticar, né, certas coisas, e você vai discernindo, né, seus dons e talentos, tá bom? Uma coisa é certa, meus irmãos, nós queremos ver a igreja crescendo, não só em número, mas em maturidade, crescendo, que é o alvo, o nosso tema do ano passado, né? Em maturidade, esse é um alvo contínuo da igreja, crescendo em maturidade, crescendo no desenvolvimento dos dons e talentos e na adoração a Deus. Culto não é para nós, culto é para Deus. O alvo do nosso culto é Jesus, tá bom? Se nós mantermos isso em nossas mentes, nós vamos ter o temor do Senhor em buscar saber como Ele quer ser cultuado hoje. Não é uma boa pergunta? Como Jesus quer ser cultuado amanhã, no culto de domingo à noite? Né? Então, amanhã à noite é o irmão Samuel, né? Então, irmão Samuel, como Jesus quer ser cultuado amanhã à noite? Amém? Então, deixa essa palavra de encorajamento para os irmãos, tá? Havendo dúvidas, nos pergunte. Sempre a comunicação é importante entre nós, tá bom? Para termos um coração só, né? Um mesmo coração na hora de cultuarmos o Senhor. Amém? Deus abençoe. Provavelmente eu vou gravar outros videozinhos, mas por enquanto esse aqui é o primeiro, tá bom? Deus abençoe e obrigado pela sua participação e o seu coração em adorar o Senhor e edificar a igreja junto com a gente. Um grande abraço, fiquem na paz.